Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo aqui do canal. Meu nome é Ronaldo Ribeiro e esta é a maratona Pais Emocionalmente Fortes Criam Filhos Blindados. Essa maratona foi criada para acontecer durante o período de quarentena. Então, enquanto estivermos nesse isolamento social, todos os dias um vídeo novo será postado para ajudar você a sair dessa quarentena com uma família mais fortalecida do que quando entrou. E o tema de hoje são duas das emoções básicas do ser humano: medo e coragem. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, manda para os seus amigos se você achar que esse conteúdo tem valor para eles e para a família deles, e toca no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Como eu ia dizendo, medo e coragem. O que é o medo? O medo é uma emoção que é sentida a partir de um estímulo que vai para a sua mente e reflete no seu corpo. Você demonstra o medo muitas vezes pela forma como você se porta. Mas quando isso acontece? Acontece quando você sai de manhã, muito cedo, e a rua não está movimentada, e você fica preocupado que alguma coisa possa acontecer, você tem medo. Acontece quando você vai fazer uma prova, e você começa a imaginar que você não vai sair bem, ou que você não estudou o suficiente, que você não está preparado, você sente medo. Você sente medo muitas vezes de ensinar para o seu filho o que é correto, porque você tem medo da reação do seu filho. Então o medo, ele é um impulso que muitas vezes pode até parecer negativo. Porém, o medo também é muito positivo, porque muitas vezes ele te livra de alguns perigos. Se você vai atravessar uma rua muito movimentada, te dá medo de ser atropelado, então você faz o quê? Espera o momento certo para o farol fechar, ou se a rua não tem farol, você procura um local porque você tem medo de ser atropelado. A mesma coisa se você vai passar numa rua onde tem muitos cachorros e você sabe, então o medo fala para você, ó, essa rua tem muito cachorro, vai pela outra, senão aqui eles podem te atacar, podem te morder. Então o medo é muito positivo também. E ele também te dá limites, né? Para que você não vá além da conta. Ao contrário do medo, é a coragem. O que é a coragem? É a capacidade de agir apesar do medo. Sabe aquele medo daquela prova que nós falamos há pouco? Então a coragem fala, vai lá, estuda, se prepara e você vai se dar muito bem nessa prova. Vai lá, chama o seu filho, conversa com ele e ele vai aprender. Vai lá e se prepara para aquele grande salto que você imaginou para a sua vida, para a sua família, porque você vai conseguir. Então, a coragem, ela te impulsiona apesar do medo. Platão, filósofo grego, disse que a coragem é o uso da razão a despeito do prazer. Interpretando isso, nós podemos entender que a coragem é coragem para dizer, eu não faço essas coisas porque são contra os meus princípios, apesar de aquilo poder te proporcionar algum prazer. A coragem é você poder ir para o seu filho e chamá-lo para uma conversa, apesar de aquilo te dar um estresse. E o estresse te tira o prazer, te tira a satisfação. Porém, é uma necessidade. Então você tem que ter coragem, deixando o prazer de lado, para resolver aquele problema e conversar com ele, ensiná-lo. Coragem para levantar todos os dias e dizer, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de cuidar dos meus filhos, eu sou capaz de cuidar da minha família, eu sou capaz de proporcionar tudo o que eles precisam. Quando nós entendemos essas duas emoções básicas do ser humano e sabemos como correlacioná-las e agir, elas têm muito a nos dar. O medo é necessário, porque ele nos dá limites. E a coragem é necessária porque ela nos dá impulso. Então o impulso apesar do medo, o medo serve muito bem quando estamos numa situação de perigo. Porém, a coragem nos serve para ir além, ir adiante. Os dois são necessários. Porém, se você souber usar desta forma, você vai poder dizer para o seu filho, não só para o seu filho, né? Mas você vai poder dizer para você mesmo como agir. E lembra que você é o espelho do seu filho? Ele está olhando para você? Ele vai ver você agindo apesar do medo. Ele vai ver você indo adiante, apesar de todos os pontos negativos que você pode ter imaginado. Porque muitas dessas coisas estão só na nossa mente. E o seu filho vai ver isso. E ele vai falar, poxa, eu preciso fazer também, porque meu pai e minha mãe faz. Então eu preciso seguir esse exemplo. Eu sei que isso não é um trabalho fácil, que muitas vezes exige que nós nos sacrifiquemos, que nós superemos nossos próprios limites. Mas você está tendo acesso a esse conteúdo agora justamente para isso, porque é um momento de mudança. Você está tendo a oportunidade única agora de fazer isso. Para que você saia mais forte dessa quarentena do que entrou, você precisa ter coragem para consertar o que não está certo, respeitando o medo, mas tendo a coragem de agir. E amanhã nós falaremos sobre duas outras emoções do ser humano, que é
a tristeza e a alegria. Nos vemos lá. Tchau.